Oi, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Carlos Lima, professor de Geografia. Vamos conversar um pouco hoje sobre a ONU e a relação que a Organização das Nações Unidas tem com o meio ambiente. Que ações, em que momentos ela atuou, de que formas ela atuou e por que ela atuou. Antes de nós começarmos a falar sobre isso, vamos primeiro contextualizar o que é a ONU. ONU significa Organização das Nações Unidas, e aqui você tem o logotipo da ONU. É um logotipo em projeção azimutal, isso quer dizer que ela é centralizada num ponto, centralizada num polo. E a ONU vai ser criada em 1945, logo após ou no fim da Segunda Guerra Mundial, para ser mais específico. Segunda Guerra Mundial, que está representada nessa imagem, foi uma das maiores tragédias humanas que nós tivemos no planeta durante o século XX. Apesar de nós tivemos duas grandes guerras no século XX. Tanto foi a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, onde as duas são interligadas. A Segunda Guerra Mundial é praticamente uma consequência da Primeira Guerra Mundial. A ONU vai ser criada pelos Estados Unidos, pela Rússia, naquele momento era a União Soviética, pela França e pelo Reino Unido. Posteriormente é que a China entra e ela será um dos 5 membros permanentes da ONU. Em uma outra aula nós já abordamos sobre o que é a ONU e as funções dos membros permanentes. Mas, de qualquer forma, quais são os propósitos mais básicos da fundação da ONU? Esses propósitos são manter a paz mundial. Lembre-se que ela nasce após um contexto de duas grandes guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, e desenvolver as relações amistosas entre as nações, onde você vai ter um mundo bipolar após essa Segunda Guerra Mundial, onde as relações entre as nações estarão, no caso de algumas, longe de serem amistosas. Bem, a partir do momento que a ONU surge, ela vai ter essa preocupação em manter a paz mundial, só que conforme as décadas vão avançando, as preocupações mudam, outras preocupações surgem. Dentre elas é a preocupação da ONU com o meio ambiente. Lembre-se, meio ambiente, quando nós falamos sobre preservar o meio ambiente, está falando basicamente de como nós, seres humanos, poderemos continuar utilizando aquilo que o meio ambiente oferece sem acabar com ele. É interessante que a gente fala de preservação do meio ambiente, não está falando praticamente assim, de preservarmos o meio ambiente por uma coisa altruísta, mas assim para preservar aquilo que é necessário para a existência dos seres humanos. Portanto, os problemas ambientais geram uma realidade, e na década de 1970 foi quando a gente começou a de fato se preocupar e a notar que o capitalismo financeiro estava conduzindo a imagem como essa que você está vendo, gerando um grau de poluição extremamente alto. Esses avanços tecnológicos, que vão surgir a partir... É interessante, na década de 1970 você vai ter o capitalismo financeiro, nós vamos ter o início da terceira revolução industrial, a indústria é cada vez mais presente na nossa vida, os industrializados são cada vez mais presentes, e isso vai estimular uma grande preocupação do planeta Terra. A preocupação essa que vai levar a momentos como esse protesto aqui. Nós não temos um planeta B. Nós temos uma infinidade de mudanças que vem acontecendo no mundo ao longo das décadas, que foi uma preocupação que surgiu somente no final do século XX. O grande objetivo dessa relação da ONU e meio ambiente, o grande objetivo da ONU pensando nisso era buscar um equilíbrio ambiental, mas sem esquecer que esse desequilíbrio foi causado principalmente pelas ações antrópicas, que são a ação do homem. Portanto, a primeira vez onde você vai ter uma preocupação de fato em pensar nisso vai ser na década de 1970, mais especificamente em 1972, na Conferência de Estocolmo. Estocolmo é uma cidade que fica num país chamado Suécia, no hemisfério norte, na Europa. É um país escandinavo, inclusive. Essa Conferência de Estocolmo vai ser o primeiro grande evento mundial voltado para a discussão ambiental. É a primeira vez que as nações vão sentar numa sala, como essa que você está vendo aqui. Isso, inclusive, é uma foto da época, onde eles vão discutir que ações nós vamos tomar a partir de agora. Uma dessas ações, ela propunha um controle rígido do crescimento populacional, e já existia uma consciência que nós tínhamos uma disponibilidade finita dos recursos. Nós sabíamos que nós não podíamos mais utilizá-los indiscriminadamente, como foi utilizado ao longo do século XVIII, século XIX e a primeira metade do século XX. Portanto, e é interessante que essa preocupação ambiental no primeiro momento ela vai se restringir aos países ricos. Já os países mais pobres, eles buscavam um crescimento econômico para fugir desses problemas sociais. Lembrando que essa Conferência de Estocolmo vai acontecer no contexto da Guerra Fria. E nessa Guerra Fria nós vamos ter um modelo de regionalização onde você terá os países do primeiro mundo, representados pelos Estados Unidos, capitalistas, os países do segundo mundo, representados pela União Soviética, os países socialistas, e nós teremos ainda os chamados países do terceiro mundo.
Nesta regionalização, que ela está em desuso, os países do terceiro mundo eles eram representados pelos países mais pobres. Eram aqueles países que não tinham acesso a todo esse desenvolvimento tecnológico. É aí que, nesse contexto, surgem os chamados países eristas, que são os países ricos, e os países desenvolvimentistas, que são os países pobres, dentro daquele conceito daquela discussão. Os países eristas, eles defendiam um crescimento zero dos países mais pobres. Para eles, os países mais pobres não precisavam se preocupar em se desenvolver industrialmente, porque eles garantiriam essa industrialização. O problema é que, dentro desse conceito, aumentaria a dependência que os países pobres tinham já frente aos países ricos. Já os desenvolvimentistas, os países mais pobres, eles se recusavam a aceitar esse contexto, se recusavam a aceitar esse acordo, e eles queriam primeiro, olha, nós primeiro temos que nos desenvolver para depois pensarmos em ambos preservar o meio ambiente. Basicamente era isso. O que eles pregavam era, primeiro tem que acontecer um equilíbrio de desenvolvimento, para depois nós pensarmos no futuro. E, de fato, isso não aconteceu. O grande mérito dessa reunião é que vai ser a primeira vez que nós vamos pensar no meio ambiente, e num equilíbrio ambiental. Posteriormente, vai ser publicado um documento em 1987, chamado de Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. O Relatório Brundtland ele vai cunhar um termo chamado desenvolvimento sustentável. Termo esse que você já deve ter visto várias vezes em suas aulas de ciência, em suas aulas de biologia. Bem, o desenvolvimento sustentável ele falava sobre atender às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. É você dizer, olha, nós vamos continuar utilizando, mas temos que fazer um uso responsável desses recursos pensando num futuro muito próximo. Contextualizando historicamente, mais uma vez, a Rio 92, que vai ser a conferência que vai trazer essa discussão, ela vai acontecer no início de 1990, onde nessa década de 1990 nós teremos o fim desse mundo bipolar. A Guerra Fria vai acabar. Você vai ter agora um mundo multipolar, onde várias nações terão poderes, onde várias nações terão poder de influência, para ser mais específico, e vai ocorrer essa Rio 92, também conhecida como Eco 92, tá certo? Dos dois nomes, tanto o Eco 92 quanto o Rio 92, e aqui nós temos o logotipo dela, que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, e vai reunir aproximadamente 170 países, e as ONGs terão uma participação muito intensa e muito forte nessa reunião. Basicamente, a Rio 92 ela vai se restringir a 4 grupos de trabalho nessa conferência. O primeiro grupo fala sobre a identificação das estratégias regionais e globais para o desenvolvimento sustentável, como é que o mundo, numa escala global e local, vai reagir a isso, como é que o mundo vai trabalhar isso. Uma discussão sobre a relação entre a degradação ambiental e a economia mundial, e esse está falando basicamente de desenvolvimento sustentável, onde nós vamos verificar como é que nós vamos relacionar com os recursos naturais. Até porque o desenvolvimento não vai parar, a industrialização não vai parar, mas nós temos que pensar no uso responsável. O terceiro grupo vai falar sobre estudos de questões ligadas aos direitos humanos, à educação ambiental. Se você discutiu em suas aulas de biologia ou ciência, educação ambiental ou geografia, é por conta desse grupo de trabalho. E uma cooperação técnica de trocas de informações, onde os países mais pobres trocarão informações com os países mais ricos para tentar gerar um grau de equilíbrio. E por último, nós teremos um encaminhamento dos aspectos institucionais necessários para implantar as decisões que seriam tomadas nessa conferência. E esse encaminhamento vai se dar na chamada Carta da Terra, também conhecida como Declaração do Rio, e a Agenda 21. Carta da Terra vai ser um documento onde ele vai ter 2 características. Ele vai nortear os princípios para os estados e agentes sociais eles possam levar esse desenvolvimento sustentável, e ele vai tentar, através da Carta da Terra, minimizar os impactos sobre o meio ambiente. Basicamente vai falar sobre como nós vamos nos relacionar com o planeta. Já a Agenda 21, lembrando que agenda significa organização. Por exemplo, se você tem uma agenda, o objetivo dela é você organizar sua vida. E a Agenda 21 não foi diferente. O objetivo dela era planejar as ações mundiais segundo os princípios do desenvolvimento sustentável, repassar os recursos dos países ricos para os mais pobres, e aqui tem uma particularidade, isso não ocorreu, esse repasse de recursos, ele de fato não aconteceu, esse repasse de recursos não aconteceu, mas você vai ter outras resoluções que serão muito importantes, que será a Declaração de Princípios sobre as Florestas, a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, isso aqui vai gerar as chamadas COP, são chamadas Conferências das Partes. É aqui que você vai ter surgido o chamado Protocolo de Kyoto. É aqui que você vai ver surgir o Acordo de Paris, que nós iremos discutir em outras aulas. E a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Todos eles são convenções que o objetivo deles é tratar
problemas ambientais em áreas muito específicas. Após a Rio 92, que acontecerá em 1992, nós teremos a chamada Rio+10. Ela vai acontecer em 2002, na África do Sul, mais especificamente na cidade de Joanesburgo, que fica próximo de Pretória. Aqui nós temos o logotipo dessa reunião. Em português, o nome vai ser Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. E os principais temas abordados serão redução da pobreza, proteção das condições do clima, proteção da biodiversidade e universalização do saneamento. Dentre as várias ações deles, uma era reduzir o número de pessoas que viviam com menos de $1 dia, as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Portanto, o objetivo deles era tentar reduzir isso. Não conseguiram, era reduzir pela metade a quantidade de pessoas no mundo. Outra particularidade era diminuir a emissão de gases nocivos no planeta, algo que só será retomado no Acordo de Paris já nos anos de 2010. E uma universalização do saneamento, você fazer com que a água chegue a cada vez mais pessoas no planeta, que também isso não vai acontecer. Outra conferência que acontecerá 20 anos depois será a Rio+20. A Rio+20 vai ocorrer em 2002, no Rio de Janeiro novamente, no Brasil, e em português significa Conferências das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. E aqui nós temos o logotipo dela. O grande objetivo da Rio+20 vai ser fortalecer a PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e eles vão debater vários temas, só que dois que serão destacados serão a chamada economia verde e a transição justa. Economia verde, ela fala sobre conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e inclusão social, e a transição justa fala sobre a mudança na forma hegemônica de produzir para se adequar a um modelo que garanta direitos e oportunidades aos trabalhadores. Basicamente, é fazer uma relação entre como os seres humanos vão continuar usufruindo sem perder seus direitos, sem perder também a sua qualidade de vida, mas também sem prejudicar o planeta Terra. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra em um outro momento.